Mostrando que os Estados Unidos é colônia japonesa. Qual é a capital dos Estados Unidos? Qual é? Qual é a capital dos Estados Unidos? Washington. Não, New York. Estados Unidos é colônia judaica, sempre foi colônia judaica. Quem fez isso aqui foi Washington. Em 1936, o presidente Roosevelt reeditou a nota de dólar com todos os sinais da maçonaria e do judaísmo. Em 36. Em 37, o secretário de Estado, Finanças, Cardeal Eugênio Pacheco, futuro do Pio XII, viajou para os Estados Unidos para a campanha eleitoral. Roosevelt se candidatava na reeleição. Havia um padre em Detroit, padre McCollum, que tinha um programa radiofônico muito ouvido, estava ali cuidando da eleição do Roosevelt. O Roosevelt então mandou um ensaio ao Vaticano e o Papa que mandasse o Cardeal Pacheco lá para acabar com o padre McCollum ele na eleição. Pio XI mandou o padre McCollum. O Roosevelt era promessa da maçonaria. Foi o futuro Pio XII foi lá nos Estados Unidos e calou a boca do padre McCollum. Ele foi para os Estados Unidos levando o padre no navio, ele tinha uma sala de ginástica, onde ele tinha um cavalinho, ele mecânico, elétrico, um cavalinho que ele montava todo dia e fazia todos os movimentos de cavalo, trote, andar, galopar, até no seu livro, o Papa ele todo dia andava no cavalinho elétrico. Levou também a Pasqualina, secretária dele, Pasqualina. E os caras chamavam Vigo Paulo. E vamos dar uma pressão. Ficaram 3 anos. Roosevelt e Pacheco. Em 1939, o Cardeal Pacheco foi eleito Papa. Chegou para o pastor, o que me fizeram vestido de branco? Foi eleito no primeiro dia. Ganhou a eleição contra o Cardeal Maglione, porque no conclave foram distribuídas fotografias do Cardeal Maglione com algumas mulheres. A eleição lá é tremenda, né? Estão entendendo? O Cardeal Maglione foi obrigado a ser nomeado como secretário de Estado. Morreu logo, morreu no hospital, as últimas palavras dele foram Monti! Monti era o secretário de Estado. Vai ser Paulo, gente. O Papa foi eleito em março de 12. Março de 39. A guerra vai ser até 45. 39, em setembro começa a guerra. O Hitler vai em Polônia, 10 direções diferentes. Em 3 dias acabou toda a resistência polonesa. Feito cavaleiros com lanças contra os tanques, contra os panzer, fumaça. Nos filmes, os oficiais nazistas choravam. E eles foram cuidados. Atacando o presidente com lança e cavalo. Os nazistas invadiram a Polônia Católica. Ficou proibido falar, se jogaram no Senhor Jesus Cristo. Tinha que falar só Heil Hitler. Quem confessasse em polonês, condenava a morte. Quem confessar em alemão. Todos os moços, 18 anos, até 60, todos os homens, 18 até 60 anos, deportados para a Alemanha. Morreram todos, 2, 3 milhões de poloneses em pouquinhos. Os velhos e as crianças foram postos para o sul da Polônia. Proibido casar, para acabar com a raça polonesa. Invadiram-se os conventos católicos, violentaram-se as freiras. O oficial nazista está no relatório montado pelo Cardeal Lono, Pio XII. O oficial nazista no convento carmelita, no púlpito da capela. Lá não tem Deus nenhum no sacrário. Se lá tivesse Deus, não estamos aqui. Nós estamos aqui. Lá não tem Deus nenhum. Orgia. Pio XII depois expulsou o Cardeal Lono de Roma. Conquistada a Polônia, a Alemanha tinha conquistado já a Áustria,
que é conquistada, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria-România que é molhada. Invasão da Polônia foi simultânea também. O Stalin invadiu pelo leste, ou seja, então, a esquerda sempre teve briga com a direita. Nada é mais esquerdista do que a direita. Toda a direita é canhota. Não há mais esquerdista que direitista. Exemplo, o general Franco. Os tradicionalistas da Europa se pensando. Machismo Franco, que fez a Espanha toda. Então, começou a se defender a paz, que a Alemanha tinha ganho. O Papa fez negociações de paz. Em dezembro de 39, no Natal, o Papa Pio XII leu a primeira mensagem de Natal. Está publicada no site Vaticano. Primeira mensagem de Natal de Pio XII. Ele fala da paz, etc. Que se queria a paz, acabar com a guerra. Ponto. E termina assim. Acabo de receber uma carta de Sua Excelência do Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que ele acabara de ajudar ele. Ela me chegou pelas mãos do senhor Myron Taylor, representante pessoal do Roosevelt junto à Santa Sé, não embaixador. Myron Taylor, rei do tijolo, fora de maçom. Diz o Papa, eu quero que essa carta do presidente Roosevelt seja anexada à mensagem na Está lá. Está lá. Editado pela editora Voz, Paus, tem nada. Mensagem na Natal, 1239, com a carta de Roosevelt. O Roosevelt chamou o Papa, no texto, My old and dear friend, meu velho e querido amigo. Ele disse coisa que estou pensando, estou resumindo. A carta deve ter umas 3 páginas. Ele disse: Santidade, o mundo está numa grande crise. Estão para ser destruídos os últimos restos da Idade das Trevas. Da Idade Média. Na Idade Média da Troia. O Papa andando mesmo, isso aí. É preciso construir uma nova ordem do mundo, como está na nota do Novus Ordo Seclorum, a nova ordem do mundo. Essa nova ordem do mundo não poderá ser construída por um chefe só de religião, como o senhor é. Tem que ter a colaboração de todos os chefes de religião. Não se nota. Não pode ser feito por um chefe de Estado como eu. Precisa ter a união de todos os chefes de Estado, a ONU. Os Paulo VI foi na ONU. E disse que a única esperança de paz do mundo era a Organização das Nações Unidas. Não é Cristo o príncipe da paz, é a ONU. Quero me explicar. Se a única esperança de paz do mundo é a ONU, a maçonaria. E não Cristo. É uma quarta. Claro. Então, a nova ordem do mundo terá que ter a cooperação de todas as religiões, de todos os governos. Essa nova ordem do mundo, atenção, já existe subterrânea na sociedade. Subterrânea, que é formigueiro, claro. A nova ordem do mundo já existe secretamente. Alguns conceberam essa nova ordem do mundo secretamente, tá certo? Subterraneamente. É claro? Nasce. Qual é? Foi imposto ao Papa, em 53, convocar um concílio. Pio XII capturou e mandou preparar um concílio. Quando ele mandou preparar o concílio, ele se arrependeu e mandou parar a preparação. Já em Paris, João XXIII era anúncio em Paris, não dá tempo de contar a anunciatura dele em Paris, certo? Que é interessantíssimo. Dizia o cardeal, que é meu senhor Sardinha, ma dove è quello annuncio? Non è mai al suo posto. Onde está aquele anúncio, quel pettegolone, aquele fofoqueiro, não fala todo, não deve falar mesmo. Esse tagarela nunca está no lugar dele. Depois ficou no papo, o tagarela ficou no papo, aí o outro secretário de Estado. Então, obrigado. Então,
onde está o núncio que tinha feito acordo com o Yves Massonion, na mesma maçonaria. O secretário da embaixada era maçom, no Chateau de Paris. Os títulos de cavalo, o comunicador da Ordem de Malta custavam $100 mil. Cavaleiro, $50 mil. Para alguns casos, baixados para $10 mil. Isso não é nada. Quando teve o caso contra Brauciano com o Papa Paulo VI, a máfia foi nomeada já desde o tempo de Pio XII, Paulo VI, João XIII. A máfia levou $40 bilhões. 40 bilhões de dólares. Foi por isso que foi morto João Paulo I. Então foi convocado, ia ser convocado o conselho. Pio XII. Quando foi eleito João XIII, custou para ser eleito. Demorou muitos discutir. Então foi eleito. Ele convocou o conselho, o decreto do próprio humanizado. E não tem essas palavras. Mas a eclésia é sua, o Papa Paulo VI, ao reconvocar o conselho. É humanizamento significa o bem da humanidade. João XIII, no decreto humanizamento, diz: atenção, está aqui, se vocês entenderam isso. Esse concílio não é convocado para a igreja, mas para o mundo, para evitar a guerra mundial. A igreja não precisa de concílio. Não há mais heresias no século XX. Está dito pelo Papa. Não havia mais heresias. O modernismo graçando por todo lado. O comunismo ameaçando tudo. Não há mais heresias. Nunca o clero teve tão alta virtude e tão alto saber. Terminou o concílio, 80 mil padres largaram a batina. Então, se o clero tinha antes do concílio uma grande virtude de alto saber, e se depois do concílio, dezenas de milhares abandonaram a batina, o que fez o clero perder a virtude e o saber? O concílio. Um absurdo. O concílio não foi para a igreja, mas para salvar o mundo, para fazer a unidade do gênero humano, como queria a maçonaria. Fim primeiro da maçonaria, a unidade do gênero humano. Cultuar o homem. O exclusivo da maçonaria é o homem. Cabeça, braços, pernas. As medidas do pentágono regular e da origem da estrela, para fazer o pentágono regular, se pega o raio do círculo, se divide na extremalação, se aplica, você vai ter um decaedro regular. O círculo, a círculo 3 em 10 partes. No mínimo, 5 pontos você tem a estrela pentagonal. Na estrela pentagonal, essa distância por essa vai dar 1,618. Todas as medidas dão 1,618. Como no corpo humano. Isso aqui, por isso dá 1,618. Isso, por isso dá 1,618. O mínimo da certa, eu sou baixinho, mas eu sou bonitinho daqui a essa. Então, essa largura por essa 1,618. A distância da ponta do olhos, a distância interocular, 1,618. Daqui até aqui, daqui até aqui, 1,618. O dedo, duas palavras com 618. Tudo Deus fez com peso, número medido, está no livro da sabedoria. Razão áurea. A razão áurea. Deus fez tudo assim. Então, e aquele homem do Leonardo da Vinci? Né? Isso aqui é o pentágono. Leonardo era maçom. E tem no centro o cheiro. Quando você entra no maçonaria, o que quer dizer o cheiro? Gramática. Depois, geometria. Depois, Depois, gold. E depois de gold, gnosis. A maçonaria, a gnose, o cheiro, o homem tem o cheiro dentro, a partícula divina. Como diz a Gaudium et Spes, Deus colocou uma semente divina no homem, número 3 da Gaudium et Spes. Mentira. Como está dito pelo padre Escrivá, canonizado. Pelo padre Escrivá, Deus colocou uma semente divina na inteligência humana. Página 26 do livro Amigos de Deus, pai José Maria Escrivá, fundador do Opus. Então, queria se convocar ao conselho. João XIII se convocou para salvar a humanidade, para o desenvolvimento dos povos, para o progresso. Que salos quer dizer também saúde, o bem-estar, o progresso do mundo. Então se combate o armamento para aplicar o governo do desarmamento do desenvolvimento. Por isso, como você escreveu em encíclica popular, o progresso dos povos, não da igreja.
concílio diz, Paulo, para vocês no ensinamento, esse concílio, alguns atos têm que ser feito, tornado pentecostalismo, desviado do pentecostalismo, desviado não, desejado. Foi feito por um homem, tem que sumir o cálice, sumir a igreja, para se reunir toda a humanidade, com todas as ideologias, todas as religiões, todas as opiniões. A igreja tem que aceitar o relativismo. Pois não. Professor, falando de Maria aí, você está tem visto aí, esse padre aqui do Luiz, o senhor até tem um artigo dele, o Libânio, ele fala que a igreja tem que se dissolver agora para se dividir mais áreas. Mas eles querem isso. Aqui no Brasil tem um padre que dizia, fala que está tudo indo para o protestantismo. Vão todos, tem que ir todo mundo. Tem que acabar. Um bispo. O Vaticano II ele não foi aplicado na Espanha, porque na Espanha ainda existem seminaristas. O Vaticano, quando houver a aplicação do Vaticano II, não pode ter mais seminaristas. Tem que acabar com o seminário, acabar com as ordens religiosas, como se promovem esses grupos, os movimentos eclesiais, Arautos, RCC, toda essa pataquada, Popular, Comunhão de Libertação, toda essa pataquada que eles se fundam e que quer ser fundos, que moram lá. Fogo de pau. Então foi convocado o concílio por ordem da maçonaria. Ou a igreja se democratizava com a colegialidade, ou ela fazia igualdade com a colegialidade, ou fazia liberdade com a liberdade da religião, ou fazia fraternidade com o ecumenismo, ou ela sofria uma perseguição que houve na história. E o Vaticano capturou. Então Lefebvre acusou isso numa carta para vocês. Santidade, enquanto não for quebrado um acordo entre os grandes cardeais, os altos juízes da maçonaria, a igreja está em caminho. O padre Malachi Martin, secretário do cardeal Bera, modernista, confessor de 22 desde 1931 até a morte. O padre Malachi Martin denunciou esse acordo chamado da Margarida. Eu publiquei um texto mostrando que o Papa faria a liberação da missa, não sei se lembram isso aqui. Foi publicado no livro em 86, Ted Paulus, no livro The Keys of This Glory, do Padre de Massa. Ele descreve exatamente o que fez Bento XVI agora com a liberação do outro próprio modo motivo. Não era profecia, era programa. Desde 82, o Ratzinger trabalhava no Vaticano para fazer esse retorno. Foi trabalhando com dificuldade, caminhando com idas e vindas, até conseguir dominar bem João Paulo II no final, obrigando João Paulo II a vir muito para o lado direito, e agora fazendo o que ele está fazendo como Papa, graças a Deus. Então foi feito acordo com a maçonaria. Por isso, antes de começar o concílio, o cardeal Tisserand, em nome de João XXIII, foi, em 62, foi a Metz assinar um acordo com o Partido Comunista Russo. A igreja se comprometia no Vaticano II não condenar o comunismo, não condenar o marxismo. Em troca, a Rússia permitiria que uma comissão de teólogos russos da igreja ortodoxa viesse ao Vaticano II. Mandou a comissão, chefiada pelo arcebispo de Konin, do nome de São Petersburgo, Leningrado. O arcebispo de Konin, coronel da KGB, do centro de espionagem russo. Então foi feito um acordo. O Tisserand ficou na mesa da presidência do concílio. Se alguém falasse a palavra Rússia, comunismo, União Soviética, socialismo, Marx, eram desligados do microfone. Não se ouvia nada. O concílio não condenou o comunismo. É o primeiro concílio da história que não condena a maior heresia do soviético. E João diz que não havia heresias no tempo dele. Então eles contam no diário dele que quando foi eleito, ele foi de noite, sozinho dos arquivos do Vaticano, colocar alguns documentos no processo que foi feito contra ele como modernista. Ele conta, fui lá com os documentos lá na pasta. Quer dizer, ele conta que fraudou o processo histórico. Absurdo. Bem, então, foi feito acordo para todos. O cardeal Bea foi mandado a Nova York, onde assinou um acordo com a maçonaria na Igreja, a principal maçonaria judaica, a Liga para a Defesa antissemita. A Igreja
é a sociedade secreta judaica mais importante que temos no mundo. Cadê Josué? Ah, o Freud deu várias conferências na igreja explicando a psicanálise. Há um livro importante do judeu, aqui bacana, mostrando como toda a psicanálise é tirada da Kabbalah. Chama-se Freud e a Kabbalah. É muito interessante. Certo? Toda a psicanálise moderna, todos os coisas modernos é cabalista. Então foi feito acordo com os judeus, foi feito acordo com o comunismo, foi feito acordo com todas as religiões. A igreja entrou para o Conselho Mundial das Igrejas, uma espécie de FIFA das religiões. Não o Conselho Mundial das Igrejas era a CNBB do mundo, já era altamente conhecido por ser comunista. Claro, comunista, sem dúvida nenhuma. O Conselho Mundial das Igrejas favorecia toda a guerrilha na África, organizada pelos jesuítas, toda a guerrilha na América do Sul, organizada pelos jesuítas, o principal mora no Texas. O Martin dá o nome dele, o padre Martin foi morto recentemente, o cadáver dele apareceu, sumiu alguns dias, depois o padre foi encontrado o cadáver dele. Inclusive, eles são extremamente interessantes. Foi muito que leio um livro chamado Windswept House, a casa varrida pelos ventos. Como é que ele chama? Malachi Martin. Esses livros deles são faction, não são ficção. Malachi, acho que é 2 anos, Martin. O livro mais importante, Windswept House. A casa varrida pelos ventos. Tem um outro livro importantíssimo dele chamado Vatican. O Vatican mostra a eleição de um Papa. O bispo americano vai subindo, eleito um Papa, quando vai ser eleito, ele diz que não quer ser Papa. Todo mundo quer imitar, ele pede o Papa, não me eleja o Papa. Se ele for eleito Papa, eu vou romper o acordo com a maçonaria. Ele pega, faça isso com a barriga, ele pega o documento que tem o selo papal e o selo da maçonaria, ele rasga muitos cambiais. Vocês vão se elegerem, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, a gente vai ficar pobre, vai ser perseguido por todo mundo, toda a imprensa é contra nós, vão ser mortos. Ele é eleito. Entenderam? Roma é um acordo com os. Até numa cidadezinha de Minas Gerais, uma ação de quinta característica, esse ilustrado. Bendito, bem sucedido. Eu perdi. Não compreendeu? Não, o quarto está falando em é o movimento. Não. O romance Vatican, o Malachi, que é um antigo jesuíta, é muito importante no Vaticano, ele conta de um futuro Papa que vai romper o acordo que foi já feito com a maçonaria, que não é velho acusa, que eu tive que falar em 53, pois não. Isso aí é um sacerdote que parece que depois ele sai da cura romana, vai para os Estados Unidos, foi esse mesmo. Então ele escreve romances com nomes falsos. Então, por exemplo, ele ataca muito o cardeal argentino. Não existe cardeal argentino. Mas argento, prata. em latim quer dizer o quê? Prata. Prata. Em inglês como é que é prata? Silver. Silvestrini. Ah. A música cardeal Silvestrini de ser criminoso. Ter matado alguns papas. Ele acusa, por exemplo, em 1991, uma reunião da maçonaria em Estrasburgo, estando presentes o cardeal Solano, o cardeal Baggio, o cardeal Silvestrini e o cardeal Krasnov. João Paulo I foi condenado à morte pela maçonaria, por ter traído a maçonaria. Foi condenado à morte e depois da condenação, os 4 cardeais pediram a palavra e disseram que pediam a não execução da sentença. Isso traria muito escândalo para a maçonaria e que estava garantido que o Papa ia morrer logo, ele tinha câncer nos intestinos. É verdade. Depois da operação, ele passou a ter câncer nos intestinos. Quando ele voltou, ele tinha câncer nos intestinos e estava previsto que ia morrer logo. Demorou 14 anos. Estava esperando se a morte dele de um dia para o outro. Porque ele ganhou um tiro em 81. Em 81, levou 24 anos. Ele levou o tiro dia 13 de maio. O Aksha, ele deu tiro nesse.
O Aksha, ele foi treinado, ele é nazista, extrema-direita. Foi treinado para atirar pelo Partido Comunista Búlgaro, depois foi levado para a Rússia, completar o curso de tiro para cadeia. O Aksha declarou agora que ele só pode dar o tiro de João Paulo II porque os cardeais combinaram com ele mudar o trajeto do Papa. Ele marcou um contrato, os cardeais então fizeram o Papa mudar de percurso e passar bem em frente a ele. Essa acusação ele deu uma entrevista e escreveu um livro que está guardado no grande jornal, que a garantia dele fica vivo. Eu acho. Igual muitos cardeais. Então, João Paulo II, por que foi devolvido? Porque 3 meses antes, em março de 1981, João Paulo II escreveu um documento dizendo que a maçonaria estava excomungada. Por quê? Porque entre 1974 e 1980 houve uma comissão de diálogo da Igreja com a maçonaria. Ele contou isso, foi o secretário dessa comissão. Fizeram um estudo meticuloso da possibilidade de acordo da Igreja com a maçonaria. Certo? No final, em 1980, a maçonaria declarou que não podia aceitar as condições da Igreja e rompeu o diálogo. O cardeal que presidia o diálogo declarou que era impossível os maçons entrarem em acordo com a Igreja e que os maçons excomungadados chamavam-se não era cardeal ainda, era assim mesmo, Joseph Ratzinger. Em 81, em março, alguns meses depois, saiu um decreto de João Paulo II condenando a maçonaria de novo. 3 meses depois, levou o tiro para São Pedro da Croácia. É claro que se ele foi pegar um nazista turco, treinado na Bulgária e na Rússia, os responsáveis não foram nem os nazistas, nem a Bulgária, nem a Rússia. O Malaquimato conta que quem decidiu dar um tiro nele foi a maçonaria americana da Califórnia, que, no lugar de contratar um turco nazista, para desviar deles já por lá. Eu acho que em longas conversas com João Paulo II, você deve ter visto fotografias dos jornais. Então, desses tempos, em 82, o Ratzinger já ficou na Constituição do Ofício. Em 84, de novo, a condenação da maçonaria. Em 82, o Ratzinger teve uma reunião com 6 cardeais, secretamente no Vaticano, decidindo que a nova missa tinha que ser destruída. Que a nova missa estava destruída a Igreja Católica. Essa reunião foi secreta, gente. E eles então ficar trabalhando, publicando livros, etc. O Papa teve uma comissão, o Papa atual, tem 16, desde o tempo de carreira, tem uma comissão internacional de grandes peritos em estudos teológicos, litúrgicos, bíblicos, e dá a documentação para ele tomar as medidas. Atualmente, quem dirige essa comissão é o padre Barte, Força Guarantista e Mudou. Sabe o nome? Barte. O padre Barte está publicando agora um livro, eu posso mandar por no site da Fox, mostrando como se faz as nomeações de ministro na França. Extremamente interessante. Ele mostra todos os livros do Papa, que ele não está publicado, do padre Monsenhor Gambler, contra a missa nova. O livro sobre a comunhão dos joelhos na boca, do padre Uwe, oratoriano de Londres. O livro do Monsenhor Brandmüller, o bispo da Alemanha, contra a missa nova. São todos coordenados pelo Ratzinger, por uma equipe que ele tem internacional, para acabar com a missa nova, lentamente colocar o Vaticano II na posição correta. Ele condenou a interpretação do Espírito Concílio. Eu estava explicando o que os documentos da igreja não têm interpretação. A igreja interpreta a Bíblia, que é a Chaves. Mas o que ela ensina não tem interpretação. Porque se pudesse interpretar os documentos dados para a igreja, teria depois que interpretar a interpretação. Depois de interpretar a segunda interpretação, como se entende a terceira interpretação? A interpretação da interpretação da interpretação da Bíblia. Ficou um protestantismo declarado. Isso não existe. A linguagem da igreja tem que ser sim, não. Acabou. Claro? A igreja tem magistério. O magistério tem que ser claro. O magistério duvidoso não é magistério. Recentemente, o seminarista disse: olha, a ditado palavras excelentes. Os alunos prestam atenção tremendamente. A gente sai da classe, a gente vive mais de 10% do que o professor falou.
Vocês, professores, zero. 90% que ele ensina pode jogar fora, né? Se ele falar 10 horas, podia jogar 9 horas fora, para se passar uma hora só. E aquela hora que sobrou, ele ensinou coisa errada. Claro, entendeu? Não tem cabimento. O magistério, a primeira condição do magistério tem que ter clareza. Mais de todo o magistério católico. Esses acordos com a maçonaria judaica, com a maçonaria soviética, com a maçonaria ocidental, com o Grande Oriente, com a maçonaria escocesa, tudo não vale nada. Pois não. Há uma condenação, uma excomunhão automática de comunista. Sim. Por que não há de maçom? Tem maçom, tem sim. Não, maçom não pode ser católico. Não. Quer dizer, não, católico não pode ser maçom. Excomunhão Desde, eu creio que Clemente XIV, 1720, a Porque maçonaria. o Mano Geno do Leão XIII ela combina Não, só mas descreve. Não, Leão XIII. é Bento XIV? Não, Clemente XIV. Clemente. Mas tem uma porção de baixo como eu disse, eu posso dar a lista no site. Tem uma porção de baixo. Pois não. A maçonaria sempre foi moderna. Pois assim. Quando ele era cardeal, ele já tinha essa confusão na fala também. Como é que conseguiu? E se a maçonaria Muito moderna. está infiltrada Muito moderna. Como é que o Papa conseguiu ser eleito? Isso. A eleição do Papa foi um negócio tremendamente interessante. Eu não tenho os detalhes. Foram publicados por um padre já, os detalhes da eleição, mas eu não tenho muito. A eleição desse Papa foi um negócio extremamente interessante. Claro que ele tinha uma posição conservadora, já antes. Então, dos cardeais, ele parecia mais conservador. Ele tinha bem ser eleito. Há uns 10 anos atrás, ele fez uma declaração pública. Foi feito um inquérito nos jornais e o cardeal Martinho tinha a maioria dos votos. O Ratzinger, então, deu uma entrevista dizendo que ele estava bem seguro, que ele tinha a maioria dos votos. Ele, Cardeal Ratzinger. Ratzinger, quer dizer, ele estava cantando vitória por Deus. A luta para as eleições de Papa são tremendas, as lutas. Ele conseguiu ser eleito. No dia da eleição, eu estava torcendo por ele. Eu tinha dito para os meus alunos, se a eleição for rápida, se demorar, perdeu-se. Ele foi bem rapidamente. O padre Otmar, diretor do ensino religioso na PUC de São Paulo, padre apóstata, casado, ele dirige o ensino religioso da PUC. Os professores se levaram em aula a tempo. O padre Otmar estava dando uma entrevista em eleição na CBN. Não vai ter eleição já, vai demorar pelo menos uns 10 dias. Aí saiu fumaça branca. Não é branca, isso é boato, é cinzenta, não é branca, é um engano. Ele foi eleito Ratzinger. O Otmar saiu furioso. O Papa foi eleito. O cardeal Daniels, condenado no juízo na Bélgica, por proteger padres pederastas. O cardeal Daniels, que por isso não ia ser eleito Papa de jeito nenhum, saiu do Vaticano dizendo: não gostei, e por isso não aceito jantar com ele. Ele tinha dado um jantar para todos os cardeais naquele dia. O cardeal Daniels disse: não gostei, a eleição foi válida, mas não gostei, por isso não fico no jantar, foi embora. O cardeal Umes, extremamente assim, todo ouvidos. O cardeal Umes, que só fala o que manda falar, fez uma declaração. O cardeal Martim, líder dos modernistas, herege completo, fez uma declaração. Primeiro, o cardeal Martim: o Papa Bento XVI, que foi eleito, não será um cardeal Ratzinger do Santo Ofício, da doutrina fiel, porque ele vai receber graças especiais, vai ser muito diferente. O mundo vai ficar surpreso, que será uma atitude muito diferente do cardeal que condenou a teologia de libertação, etc. O cardeal Umes, todo ouvidos: não, o Papa vai ser um Papa novo, não vai ser o cardeal Ratzinger de outrora, vai ser um Papa compreensivo, moderno, etc. Frei Boff: o mundo vai ficar surpreso com
Ratzinger condenou a sorteio. A esquerda é o festejo. A eleição vai. Isto é, com apoio da esquerda. Por isso ele fez um discurso violentamente contra o Vaticano II. Fez um discurso contra a sistema dos cardeais violentamente moderno. Uma contradição. Ele teve apoio dos cardeais. E depois deu um pé na esquerda. Porque João Paulo II tinha feito uma nova lei de eleição de Papa. E um dos artigos disso. O cardeal que fizer qualquer acordo de conclave para ser eleito, se for eleito Papa, não está obrigado a cumprir os acordos feitos. E quem exigir que se cumpra os acordos feitos anteriormente está excomungado. Então, suponho um acordo, depois aplicou o artigo 16. Está excomungado. Mas consideram também ele traidor, né? Claro, ele foi sempre pluralista. Sempre, ele foi um dos líderes da esquerda. Pois não. Ele foi secretário do governo. O Bento XVI passou a perna, né? Passou. Não, mas então ele era. Antes ele era. Quando ele foi ele era defensor do Conselho. Defensor, foi ele que colocou no Vaticano II da palavra subsiste. A igreja subsiste, a igreja subsiste. Ele não pegou nenhum na transformação. Não sei. Parece que foi desde 82, por essa informação da missa. Que ele mudou. Ele era discípulo, não era? Ele disse que não, Cristo não satisfez o pecado mortal. Está escrito isso. Está sendo usado contra ele. Está sendo usado contra ele. Ele escreveu coisa errada, escreveu. Ele está falando o contrário, está falando o contrário. Graças a Deus. Está dizendo porque o único jeito tremendamente inteligente que deu o mundo. Esse homem não muda de posição, que chegou para ele, olha, filho, escuta um pouquinho, veja que está maluco. Ah, sim, eu não tinha pensado nisso, isso não existe. Depois de 60 anos de estudo, isso não existe. Se ele mudou, uma graça de Deus. Não existe filósofo no mundo, não existe discutidor que chega com um papo da altura desse homem e convence ele que você estava errado, muda. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Tem um argumento que consegue conseguir. Claro, isso aqui é uma graça de Deus. Deus iluminou a cabeça dele e disse, ele leu o segredo de Fátima. E só continuando. Ele leu o segredo de Fátima, que acusa o conselho, acusa a missa. Ele leu, ele sabe. O padre, leu o segredo de Fátima, disse para ele, o senhor prometeu para mim que ia publicar o segredo inteiro. O senhor publicou só metade. Eu fui forçado. Forçaram minha mão. Ele vai publicar o segredo. Pois não? Quando eu sei, eu não sei, eu nunca vejo o site. Nunca vejo o site. Se vocês querem mandar apoio à minha súplica, é uma impressão. Claro, pessoal. O Papa pode, peça para mim. O Papa gosta do senhor. O que ele peça, deixa na frente. Pois não. Jesus de Nazaré, O livro. o livro, Arranhado? o Richard não está aqui, seria bom que ele tivesse. Eu li o livro. A introdução do livro eu interpreto como uma cuidadosa, cautelosa crítica ao historicismo. Claro, mas cautelosa. Cautelosa. Vai muito. Assim, Tem né? base, etc. O Richard pensa diferente, já mencionou isso várias vezes. Mas eu acho que ali é, digamos assim, uma espécie de começo do testamento intelectual. Ele está revendo as posições intelectuais. Isso mesmo, professor. Concordo inteiramente com o senhor. O próprio livro de Richard com o senhor mostra o seguinte, que essa introdução é semelhante ao Alma. Ele faz isso por tática, por prudência. Deus me diz. Ele é o Papa bastante? Ele é o Papa bastante. Não, mas é um segredo? Para mim isso é óbvio. Para mim é óbvio. Isso desde o começo eu falei, esse Papa está retornando. Ele é um Papa valente, paciente, que sobe a montanha com a cruz, isto é o Calvário, isto é o altar da missa, e é morto por isso. Essa é a minha opinião. Opinião que eu não mundo. Mas isso é dele. Houve muita gente que discutiu comigo, dizendo que eu estava errado, que o Papa não está retornando, que não há retorno.
A missa nunca vai ser liberada. Foi. O Dom Fernet agora, quando deu um documento dele, uma entrevista excelente, dizendo que existe missa, essa dirigir, existe missa em Lourdes, missa antiga. Isso é um fato, não se pode negar o retorno. A liberação da missa por PCC, enfrentando o episcopado no mundo inteiro, é um milagre, raia pelo milagre, diz o Fernet. Eu concordo, é um milagre. O milagre da graça. Fazer o que fez o Papa, enfrentando todos os cardeais do mundo, todos, mas liberando a missa, teve coragem tremenda. Esse homem, que é um homem medroso, esse homem medroso, está revelando uma coisa. Porque coragem não é não ter medo. O homem corajoso domina o medo. Ser corajoso é vencer o medo. Esse homem enfrentando uma coragem que poucas vezes da história aconteceu. Ele chutou totalmente para o Bento XVI. Eu creio que ele é o Papa do retorno, ele vai ser morto. E eu gostaria que ele fosse morto. E se um dia acontecer e haver perigo dele morrer, eu quero estar lá. Se eu souber que é um perigo, eu vou lá. Quero morrer também na procissão dele. Procissão que Dom Bosco faz. O sonho dele para uma procissão que sai do Vaticano, leva 200 dias para sair. Conhece isso, né? Sim. E 200 dias para voltar. Evidentemente 200 e 200, mostrando que a saída e a volta tem a mesma fase, o mesmo período, a mesma duração. 82, 62, 65, para 2005 são 40 anos. Para 85, dá a posição dele quando ele estava mudando no Vaticano. 2005, ele é eleito Papa. Olha, É muito interessante. olha só. É bem interessante. Uma conta palpiteira, não tem valor documental nenhum, não tem certeza nenhuma, é uma pura conjectura, um joguinho de números. Mas o que nós estamos vendo é que a missa antiga está correndo com o racismo contra, todo mundo quer. Com todos os padres contra, pois não. Você acha que o próximo Papa vai ser da assim? Eu só não, pela maioria será da minha exército. Certo? Ele só conseguirá eleger da minha rede se ele for assassinado. Se ele for assassinado, o prestígio do bispo vai trazer uma simpatia mundial para ele. Se pesará na eleição. Mais ainda, no plano sobrenatural. Os santos mais a serem cristãos. A maçonaria diz que não. Os santos mais serem cristãos. Decidindo nas nossas lógicas que não deve ter mais cristãos. Portanto, não façamos mais mártires. Se ele matar o Papa, se o Papa for assassinado, a morte dele vai arrancar a Deus graças enormes, conversão do clero até para os cardeais. Claro. Você está vendo, por exemplo, o sucesso do Conforto. Não é? O site do Conforto chega a ter 560 mil entradas por mês. Chega a ter 1 bilhão e meio de páginas lidas por mês. É uma coisa, né? Eu faço um site contra todas as regras do marketing. Trato tudo na paulada. Diz qualquer dia, o pau do dinheiro. Trato todo mundo a paulada. A paulada. Não tem figurinha no site. São textos longos. O marketing moderno tem que ter textos curtos. Todos os meus textos são longos. Agora esse curso vai ter vai ter mais que 3 páginas. Pessoalmente. Olha aqui os meus. Os moços estão com fora, em todo lugar. Sempre estiver. Onde eu vou, os moços estão comigo. Tratando os moços paulada. E paulada. Paulada do Paulo. Entendeu, filho? Para converter, é preciso converter tudo. Vinhas, o moço americano passou vinho para chagas, muito o vinho ele está até para esquiar. O álcool, o vírus, infecciona a vida. A repreensão, a palavra dupla, é para converter. Tem que ser dita a palavra dupla de tal maneira que a pessoa percebe que faz aquilo de uma boa irmã. Para converter, você tem que passar o óleo da esperança. Porque o óleo separa, esfolada do ar e deixa de converter. Pois toda a conversão existe uma repreensão química. E depois,
Não fala com carinho de esperança. Claro. O Simão Forte converte tanta gente. Não pelos méritos meus, não vale nada. Olha, por que os moços veio atrás de mim? Cheguei no hotel, fui dar minha ficha lá, o homem, o porteiro lá, o senhor, professor Rolando, você dá uma foto? O senhor mesmo, professor Rolando, que bom, chama-se Magno, ele vai dar o Jamete lá, qualquer um Jamete ele volta no quarto, perguntando umas coisas sobre a televisão. Então, está em tudo, eu tinha que dizer assim, olha, eu vou direto, Magno Alves, acho que eu não tenho. Depois eu passo o nome dele para você, você convidar. Claro? Então, por que tudo isso aqui? Porque não senhor era assim, passamos ali dentro do poço, ele tratou por dentro do poço. Eu ia, não sei o que eu lá não tenho desespero. Já tivesse 5. E agora tem um senso também até marido. Pode imaginar a cara dela. Converteu ela. Dizer a verdade, para a pessoa compreender o erro, mas desesperar Deus, machucando, para consertar o nosso partido, para converter, Deus abençoe. Querer ganhar, não, você